talvez uma das melhores coisas que fiquem depois de um grande período de perecimento seja justamente a experiência do parecimento, né? Do perecimento, aliás. Seja a forma que a gente aprendeu a lidar com os novos problemas que vão surgir na nossa vida. Porque a gente entendeu, né, que a gente não tem controle sobre os fatores externos. A gente não tem como mudar as coisas, a gente não tem tanto controle sobre a vida, certo? Essa foi em parte a discussão que a gente promoveu, né, no vídeo anterior. Foi bem legal o feedback de vocês. Se vocês curtem esse conteúdo, assim, querem continuar discutindo esses problemas através do prisma das ciências humanas, vocês podem se inscrever aí no canal, tá? E clicar no sininho, porque quando eu mandar o vídeo vai aparecer para vocês. A outra coisa é que a gente pode construir junto essa discussão. É isso que eu quero promover aqui, certo? A gente vai discutir hoje a respeito, inclusive, dessa questão da autonomia. E uma das coisas é que a gente construa junto esse argumento. Aí vocês comentam aí embaixo, tá bom? A respeito de ideias, críticas mesmo, coisas que a gente pode discutir aqui, tá bom? Então, o que ficou talvez de lição no vídeo anterior é que a gente vai ter que encarar a vida do jeito que ela é, né? Mas a outra pergunta que a gente faz, e que é uma pergunta que a gente se faz sempre, né, cara? Talvez seja justamente assim, beleza, como eu encaro, sabe? Como eu começo a fazer a coisa? Eu acho que começar uma coisa nova e iniciar a vida talvez seja mais difícil do que continuar a fazer aquilo, né? Dar o primeiro passo é muito mais difícil. E, em certo sentido, é porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. O que é completamente normal, né? Mas uma coisa que é importante a gente abordar é que na nossa vida inteira a gente fez isso, certo? Tudo a gente fez pela primeira vez. A gente amarrou o cadastro pela primeira vez. A gente teve que aprender a amarrá-lo, né? A gente aprendeu a falar. A gente teve que sair na rua pela primeira vez, sozinho. A gente teve que pegar um ônibus sozinho. Teve que começar a trabalhar. Enfim, a gente começa várias coisas ao longo da nossa vida, né? A gente nem percebe isso. Então a gente está, pelo menos quando a gente é mais criança e quando a gente é jovem, a gente está assim o tempo inteiro fazendo coisas novas. O problema maior é depois quando a gente é adulto, né? Quando a gente já tem uma vida muito mais estabilizada. Agora, o que a gente deveria estar se perguntando, né? Por que é tão difícil começar, sabe? Em certo sentido, eu quero levantar uma problemática aqui muito mais social do que filosófica, que é a respeito da autonomia, da nossa autonomia. E, cara, se a gente parar pra pensar, a educação brasileira, ela tá no mínimo 40 anos atrasada. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que a educação brasileira está totalmente falida. É porque ela não é uma educação voltada para a autonomia do indivíduo. Não é uma educação voltada para que o indivíduo se torne autônomo intelectualmente. Para que a gente aprenda a produzir para a gente mesmo, sabe? Para que a gente sente, consiga estudar por nossa conta. Como? Em que sentido eu digo isso? A gente passa a nossa vida inteira sendo um agente passivo do conhecimento. Isto é, a gente fica sentado lá, olhando o professor falar, e quando ele não passa exercício a gente não faz em casa, quando ele não manda a gente não lê também, certo? É sempre esperando isso. E claro que esperar por alguma coisa durante toda a nossa vida vai ter consequências, inclusive na nossa vida adulta, porque a gente vai sendo moldado ao longo do tempo para isso. Isso é muito sério, certo? E é por isso que eu acredito que está totalmente falida a educação brasileira. Quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente percebe que nada daquilo que foi ensinado vai ter validade prática para a nossa vida, sabe? A gente não aprendeu a lidar com os nossos problemas, a gente não aprendeu a encarar a vida profissional, né? Muito pelo contrário, foi um conhecimento voltado para livros e não no sentido negativo, mas não no sentido, aliás, perdão, não no sentido positivo do livro, a filosofia, a forma de encarar a vida, mas no sentido enciclopédico, uma validade que só vai ter validade se você quiser seguir uma carreira acadêmica, né? Mas se o seu objetivo for ter um trabalho e tudo mais, não é uma educação voltada para a vida, em suma, né? É uma educação voltada para um ambiente muito mais abstrato. E aí a gente tem um problema muito grande, né? Porque a gente não aprende a investir na gente mesmo, na nossa educação, certo? E a gente não, e em consequência disso a gente não tem autonomia, certo? Eu queria levantar esse ponto aqui, eu achava muito importante, sabe? A outra coisa que eu acho que em parte é uma consequência, mas que também tem outros fatores que estão influenciando, é a experiência, né? E a maturidade. Como? Em que sentido?
sobretudo a geração atual, os millennials, né, as pessoas que nasceram de 2000 para cá, me parece que eles são muito mais imaturos em relação a enfrentar os problemas. Isso porque, em parte, a própria educação mudou, né? A educação dos pais, a forma que os pais tratam essas pessoas mudou. E eles passaram a viver muito mais voltado para as redes sociais. E nas redes sociais a gente vive na nossa bolha lá, né, com nossos amigos, discute só coisas que nos interessam, com temas que a gente já concorda. E quando a gente vai para a vida, não é bem assim, né? Como eu falei, a vida ela simplesmente acontece, as coisas não estão no nosso controle. E aí a gente tem um choque, parece, quando a gente sai e tem que lidar com as coisas, com ofensas, com pessoas grosseiras, etc. E cara, a gente não tem o controle sobre isso. A gente vai ter que aprender a lidar com eles, se a gente não quiser adoecer mentalmente. Esse é o ponto. Esse é o verdadeiro ponto. Aprender a lidar com esses problemas para não adoecer. E aí a gente vai pro ponto, beleza, e como eu começo, cara, né? Porque quando a gente é jovem demais, a gente é imaturo. Só que a gente tem bastante tempo para começar qualquer coisa, para começar um empreendimento que a gente acredita que é legal. Agora, quando a gente é adulto, a gente tem a experiência, aprendeu a lidar normalmente com nossos erros, mas a gente não tem tanto tempo, né? Porque sendo bem pé no chão, sendo bem razoável, você não tem como dizer para um adulto assim, agora tu é velho demais para começar alguma coisa. O ponto não é que ele seja velho, o ponto é que ele tem que sustentar a família dele, ele tem que trabalhar durante o dia, né? É muita coisa que eu vejo, tem esse detalhe que eu vejo muita gente não discutindo, né, cara? Como é que tu vai dizer para um jovem que acabou de sair da faculdade, que está procurando um trampo, que ele tem que começar alguma coisa que ele goste? Não é assim, ele tem que sustentar, né, cara? Ele não pode ficar dependendo dos pais. E isso é bem interessante, eu acho importante a gente ser razoável, a gente ser racional, sabe? Como os estoicos. A educação, em parte, ela justamente não é voltada para a gente discutir isso. Isso que eu estou discutindo agora aqui, é isso que eu quero que a gente discuta. E aí que está o ponto, né? Da gente olhar para nós mesmos. Promover essa educação de autonomia, né? A autonomia do indivíduo, a nossa autonomia intelectual, a nossa autonomia financeira. Eu acho que isso é muito mais importante simplesmente de ficar em um conhecimento totalmente enciclopédico, um conhecimento voltado à passividade, né? A educação passiva, digamos assim, nesse sentido. Eu acho que esse era o ponto desse vídeo, sobretudo, sabe? Mas eu queria complementar a respeito de uma coisa, que é o ciclo vicioso que normalmente a gente cai. O que eu quero dizer com isso? Talvez quando a gente vai começar, a gente justamente tem aquele índice de procrastinação, né? E a procrastinação faz com que a gente tenha baixas realizações. E aí essa baixa realização faz com que a gente entre numa melancolia e justamente procrastine, porque a gente fica se culpando por pensar no tempo que a gente perdeu, ao invés de simplesmente começar aquilo, né? E isso é muito sério, cara, eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. E é importante a gente pensar a respeito disso, porque olha só, você se planeja para alguma coisa, sei lá, aí tu fala assim, eu vou fazer um exercício, vou estudar durante 1 hora hoje. E alguém te liga, um amigo pede a tua ajuda, e aquilo leva ao torno de 15 e 20 minutos. E aí, em vez de tu começar, tu fica pensando a respeito daquilo, fala, putz, eu perdi meu tempo, era me estar fazendo e tal. E aí, só pensando, só se culpando, você fica 20, 30 minutos, fica o dobro do tempo que você tinha usado para falar com um amigo. E aí, isso sim te fez perder, né? E aí você entra nesse limbo da procrastinação, né? da tristeza, da melancolia. E o que está te impedindo justamente é esse pensamento repetitivo, é justamente não aceitar as coisas que acontecem. Porque quando é justamente não reconhecer que a gente não tem o controle sobre as coisas externas, sobre justamente esses imprevistos do dia. As coisas vão acontecer e a gente vai ter que aprender a lidar com eles, certo? É esse ponto que eu queria levantar aqui, tá bom? Se você curtiu, justamente você pode comentar aí, como eu tinha dito, tá bom? E também mande para um amigo que possa servir esse vídeo e ele possa curtir, beleza? É isso.